vamos para o bloco Você Pergunta e Nós Respondemos. Pastor Natanael, o Lucas faz uma pergunta: por que acendemos vela e qual a base bíblica para o uso de velas? Nós queremos responder essa pergunta dizendo que nenhum escritor da Bíblia, incluindo o próprio Jesus Cristo, que não escreveu, mas ensinou, nenhum deles disse qualquer coisa no sentido do uso de velas. Normalmente, velas são usadas por benzedores que mandam acender velas, e a adoção do uso de velas na ocasião do batismo, no crisma, na primeira Eucaristia, na procissão, na visita a doentes, no cemitério, principalmente no dia de finados. Há muita gente envolvida nessa prática de acender velas, mas é uma prática supersticiosa, não tem apoio bíblico. Ora, se eu tenho Jesus na minha vida e Ele é a luz do mundo, por que eu preciso acender velas? Velas não iluminam o caminho de pessoas que já morreram. Ilumina o Senhor Jesus Cristo quando esta pessoa em vida o aceita como Salvador. Está no livro de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, que de João Batista não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E agora falando de Jesus Cristo, diz o texto do versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então somos iluminados interiormente. Luz de vela não resolve nenhum problema. É uma prática supersticiosa, repetimos, que nenhum crente, leitor da Bíblia, se dá a essa prática de acender velas por ocasião do velório de pessoa de família falecida. Não há qualquer razão para acender. Pastor, a nossa consulente, Ana, ela foi evangelizar uma pessoa e a pessoa respondeu assim: nasci nesta religião e vou morrer nela. Ela pergunta: religião salva, pastor? Não, não salva. Agora, há duas colocações que queremos fazer. Primeiro, se você é de família cujos pais seguem a Bíblia Sagrada, não vejo razão para deixar a religião dos pais, porque você está seguindo a Bíblia Sagrada. Porém, se a pessoa não se baseia, a família não se baseia na Bíblia Sagrada, então há uma razão para considerar que não está seguindo o caminho certo, embora a família seja sincera nas suas convicções. Ora, o que diria uma pessoa que responde: não saio, nasci nesta religião e nela vou morrer? Pergunto a essa pessoa: o apóstolo Pedro, que era um pescador, que era religioso, seguia o judaísmo, ele ouviu o convite de Jesus: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Pergunto, ele aceitou o convite de Jesus, se tornou um cristão. Ele errou ou ele acertou? Vamos perguntar para Pedro com o que o fez se tornar um seguidor de Jesus Cristo, abandonando a religião de seus pais.
No capítulo 1 de Pedro, da sua epístola, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado. Então aqui Pedro está dizendo que ele tinha uma religião, era a religião dos seus pais, era uma tradição que ele abandonou, porque ele diz, vã maneira de viver, inútil forma de crer, não resolveu o problema dele. Ele abandonou a religião de seus pais para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Ele errou ou ele acertou? Capítulo 4 de João, nós encontramos o diálogo de Jesus com uma mulher pecadora, quando Jesus disse para ela, chama teu marido e vem cá. Ela disse, olha, não tenho marido. Jesus disse, muito bem, respondeste corretamente, tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ela, ouvindo a palavra de Jesus, manifestou sua dúvida quanto à religião que ela seguia. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Como que perguntando, qual é o certo? Minha religião ou a de vocês, de judeus? Jesus disse, vós adorais o que não sabeis. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ela abandonou a religião dos seus pais, seguiu ao Senhor Jesus Cristo, testificou dele, e tão entusiasmada, alegre estava, que ela convidou a cidade onde morava para ter um contato pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então a mulher samaritana também abandonou a religião de seus pais. Sem dialogar muito, ou sem falar muito, temos o apóstolo Paulo. Ele deixou a religião judaísmo, para se tornar um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então, religião salva? Não. Salva Jesus Cristo. Dizer a alguém, nasci nesta religião e nela vou morrer, é uma pessoa que não pesquisa, que não quer saber se está certo ou errado, ela segue a tradição. Tenha maior cuidado, que a pessoa pode estar sinceramente errada. Pastor Natanael, nosso ouvinte assíduo, José, ele faz a seguinte pergunta. Dos 10 mandamentos, Jesus não obedeceu um. Por quê? Eu quero dizer o seguinte, que de acordo com Gálatas capítulo 4 e versículo 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, nasceu sob a lei. Então ele cumpriu toda a lei. No que consistia toda a lei? Só os 10 mandamentos? Não. Dizer que só Jesus só não guardou, Jesus não obedeceu um, está errado quem pensa assim. É preciso considerar biblicamente, lei significa Pentateuco. São 613 mandamentos e não 10. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. E é evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado. Então o que aconteceu com Jesus? Quando os 8 dias do seu nascimento foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Logo, Jesus foi circuncidado. Pergunto,
A pessoa que quer seguir o exemplo de Cristo deve ser circuncidado? Há essa obrigação? Jesus foi circuncidado, guardou a lei. Diz em seguida: quando cumpriram-se os dias da purificação dela, de Maria, segundo a lei de Moisés, o que dizia a lei com respeito à mãe da criança? Criança do sexo masculino, 40 dias não podia entrar no templo. Maria esperou os 40 dias para ir ao templo em Jerusalém para apresentarem o menino segundo a lei, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Aí está Jesus cumprindo a lei integralmente. Logo mais vamos encontrar que Jesus, aos 12 anos, foi comemorar a Páscoa, com 12 anos de idade. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele lá 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então quero dizer ao senhor José que Jesus não apenas cumpriu mandamentos do Decálogo, como também cumpriu todos os demais mandamentos da lei. Pastor Natanael Rinaldi, a Silvia, da Igreja Batista, ela nos pergunta: existe sorte ao tocar no manto ou no altar, como dizem alguns louvores nos dias de hoje? As bênçãos de Deus dependem deste ato ou não? Bom, depende da forma como estamos entendendo determinadas letras de hinos evangélicos. Porque as letras podem ser entendidas num sentido figurado e num sentido literal. Então, quando se diz existe sorte em tocar no manto ou no altar, só pode ser entendida no sentido figurado. Se alguma pessoa admite que existe sorte, que existe bênção em tocar no manto, e alguma igreja realmente coloca manto chamado sagrado e coloca um lugar no templo chamado altar, aí essa igreja está agindo de modo errôneo. Altar na casa de Deus não existe. Altar é o lugar do sacrifício. Nós não usamos sacrifícios mais. Nós temos o templo, a tribuna ou o púlpito, onde o pregador ali fala ao povo. Mas ali não é altar. E se alguém levanta pedaços de mantos e manda alguém tocar, a pessoa ou a igreja que assim procede está sendo supersticiosa. Está seguindo tradição antiquíssima de levar pedaços de cruz para casa, levar pedaços de manto como se fosse do Senhor Jesus Cristo, objetos tidos como consagrados ou ungidos. Isso é superstição, é crendice popular, e crente não é ligado a isso. Pastor Natanael, a Cláudia pergunta: o que é a pirâmide? Ela traz sorte? Não, é prática supersticiosa. Trazer uma pirâmide para casa e admitir que sentar-se dentro da pirâmide, esperar que haja energias positivas, isso tudo é superstição, crendice popular. Crente não usa de pirâmides.
são práticas ocultistas que não devem entrar na casa de um cristão.